O Papa Bento XVI profetizou o fim dos tempos e o fim da Igreja. E muitos daqueles que hoje criticam o Papa Bento XVI, eles são, assim, pessoas que ou são ignorantes ou são mal intencionados mesmo. O novo kit da Igreja Doméstica traz o Manual da Igreja Doméstica, o livro de orações diárias da Igreja Doméstica, aspersório de água benta, a estampa da Sagrada Face e a estampa do nosso Papa Bento XVI. O kit está em promoção na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O Papa Bento XVI profetizou o fim dos tempos e o fim da Igreja. Sim, o Papa Bento XVI fez uma profecia mostrando o que ia acontecer com a Igreja no final dos tempos. E o final dos tempos nós já estamos vivendo. A Igreja seria tomada por políticos, seria tomada por interesses do mundo. E então, tão majestosa, com seus templos tão maravilhosos que nós e muitos dos nossos antepassados ajudaram a construir, seria tomada pela igreja falsa. E a igreja verdadeira se retiraria dali. E a igreja verdadeira se reuniria nas casas, como já está acontecendo na igreja doméstica hoje. E seria levada à frente por leigos e leigas, pessoas chamadas por nosso Senhor Jesus Cristo, ministros de nosso Senhor nesse mundo, para levar a palavra, para levar os sacramentos. Leigos sim, mas pelo batismo, filhos de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa então nos diz finalmente que essa igreja falsa, ela será fechada, ela desaparecerá, ela finalmente vai se extinguir. E nós já estamos vendo isso em muitos templos por aí vazios, na Europa sendo vendidos, inclusive, para serem hotéis, restaurantes de luxo, pistas de skate e por aí vai, num escândalo que não tem fim. Isso está começando a acontecer aqui no Brasil também. Já estão aí fechando e vão fechar cada vez mais no mundo todo. Os templos muitas vezes demolidos para virar estacionamento e prédios arranha-céus. No lugar onde abundou a graça de Deus, agora abunda a desgraça do mundo. E é assim, meus irmãos, que nós estamos, sem saber, muitos de nós que viemos para a igreja verdadeira, em casa, a igreja doméstica, cumprindo essa profecia. Mas o Papa Bento XVI ainda não era Papa. Ele fez essa profecia quando era Papa em 1969, recém-saído do Concílio Vaticano II. O que ele viu de podre lá o levou a fazer essa profecia inspirado pelo Espírito Santo. E muitos daqueles que hoje criticam o Papa Bento XVI, eles são, assim, pessoas que ou são ignorantes, não conhecem a história do nosso Papa, não conhecem as catequeses do nosso Papa, não conhecem as homilias do nosso Papa verdadeiro, ou são mal intencionados mesmo. Muitos daqueles deveriam dobrar a língua diante dos que criticam o Papa Bento XVI, deveriam dobrar sua língua justamente ao ver uma profecia como essa, que foi inclusive pública. Ele fez essa profecia num programa de rádio, portanto existe essa gravação na Alemanha. Tá certo? Então essas pessoas são mal intencionadas. Gente aí que chega aqui no site, no canal e fala: o último Papa para mim foi o Papa João Paulo II. Não significa para mim, para você, não é o que nós queremos, é o que o Senhor diz. Então você que tem essa intenção, que vai assistir essa reflexão mais tarde, não está interessando a nossa opinião, interessa a opinião do céu. E o céu escolheu como último Papa o Papa Bento XVI. As profecias dizem que ele é o último Papa. Depois disso nós teremos uma grande tribulação, guerras inclusive. E finalmente, então, segundo São Malaquias, teremos aí o Petrus Romanus, que ontem mesmo eu vi uma outra profecia de uma beata, vai me falhar o nome agora, dizendo que será escolhido pessoalmente por São Paulo e São Pedro, que vai abrir o céu. São Paulo e São Pedro, então, mostrarão quem será o último Papa do finalzinho para entregar a igreja na mão de Jesus. É uma outra profecia que existe de uma vidente reconhecida aí pela igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse panorama de final de igreja, eu digo para vocês que nós estamos voltando ao que era a igreja original. E a igreja original, ela era maciçamente perseguida. Não é como está acontecendo agora, que até pouco tempo atrás ela era perseguida na China, pelos muçulmanos, países muçulmanos. Não, ela era universalmente perseguida. Onde existia igreja, existia perseguição.
E nós, então, que estamos aí levando a cabo essa profecia sem saber até recentemente, né? Essa profecia do Papa Bento XVI, nós que estamos cumprindo as outras profecias todas que dizem a mesma coisa, que dão conta que a igreja vai voltar para as casas, precisamos nos preparar para a perseguição. Sim, nós vamos ser perseguidos, nossos direitos aviltados. Agora já está acontecendo em muitos países, que a religião católica já não é mais tolerada. Na Irlanda, nós tivemos o exemplo aí de 2 eremitas, que elas construíram e fizeram lá um sobrado, né? No eremitério, no sobrado, no edifício principal, e tinha depois as celas delas, a igreja, em outros pontos do terreno. E alguns indivíduos se reuniram, foram reclamar na justiça que elas estavam enfeiando a paisagem. E elas perderam na justiça da Irlanda, olha só, perderam e foram obrigadas a demolir tudo e evacuar o terreno. Para você ver, isso está acontecendo na Europa. Se a gente falasse isso na China, na China acontece mesmo, é comunista. Lá na Síria. Então, mas isso está acontecendo na Irlanda. Na França, se você sair com uma cruz, como eu tenho aqui, a cruz da Sagrada Face no pescoço, né? Se você sair com uma cruz, você já é preso e multado. Se você sair com uma camiseta de família, com 4 hominhos, 4 bonequinhos, né? Um hominho, o pai, a mãe e mais 2 crianças, pronto, você já é multado, você está ofendendo as pessoas por estar falando de família. É desse jeito. Isso está chegando aqui a nós. Em muitos países no exterior, as pessoas fazem grandes críticas a esses movimentos que invadem as igrejas, em nome dos direitos deles, invadem, profanam os templos. Aqui, se a gente falar, você pode ser acusado aí de ser preconceituoso, tomar um processo. Inclusive, recentemente eu li uma matéria falando sobre isso no exterior, dizendo, olha, interessante que no Brasil, lá, os católicos não podem falar sobre isso não, que eles vão presos, sofrem processo. É isso mesmo. A ditadura já está se estabelecendo aqui por outras vias. Você vai perdendo o seu direito, assim, para que alguns possam se expressar e inclusive ofender, você não pode nem dar sua opinião. Então, nós já estamos vivendo esse tempo negro da fé, para a nossa fé, para aqueles que são católicos, um tempo brilhante dos que têm fé, mas um tempo de muita perseguição, nesse sentido que eu estou falando. Um tempo de muita perseguição aos que têm fé. Isso vai chegar na porta das nossas casas. Hoje, em alguns países, aqueles que não aceitam a chacina já são perseguidos. Isso está chegando aqui também, eles estão preparando a mesma coisa aqui para nós. Logo mais serão os católicos aí no mundo todo, maciçamente, que serão caçados e perseguidos. E nós, então, precisamos nos espelhar em São Paulo. Porque nós também, como aqui os coríntios, estávamos acostumados a ser maioria. Nós estávamos acostumados com status, nós estávamos acostumados, mas o país, a maioria é católica. Então, hoje a maioria é católica falsa. E tem uma minoria que está sendo católica verdadeira, que está aí fiel ao Bento XVI, que procura seguir o que nosso Senhor Jesus Cristo realmente falou. Então, nós precisamos nos preparar para esse tempo de perseguição. A gente tem realmente, porque nós não estamos prontos. A gente está muito assim, num mundo que não existe mais e que mudou muito rapidamente. Portanto, vamos nos espelhar em São Paulo para terminar. Eu quero ler aqui essa frase que ele diz para nós aqui. Insulta-nos e nós abençoamos, persegue-nos e nós aguentamos, injuriam-nos e nós pedimos por eles. Parece um amor assim, né? Até, sei lá, meio masoquista, né? A pessoa sofre, mas está abençoando outra pessoa. Não é. Tem motivo isso. Primeiro, nós estamos seguindo o que o Senhor está falando. São Paulo está obedecendo o que Jesus ensinou. São Paulo está obedecendo fielmente o que Jesus ensinou, mas também tem um motivo pelo qual Jesus ensinou isso. Se você conhecer mais as profecias dos santos e santas, as visões que Jesus mostrou para tantos santos e santas a respeito do inferno, você vai ver que essas pessoas, elas têm muito para se arrepender e não vai dar tempo. Muitos deles são pecadores contumazes, são aí aquelas pessoas que vão pecar até o final dos tempos, eles são impenitentes finais. E essas pessoas vão tomar o castigo por toda a eternidade e estarão no inferno sendo castigadas pelo demônio por toda a eternidade. E nós que sabemos disso, precisamos rezar por eles, pela conversão deles. Essa é a lógica do céu. A lógica do céu é ganhar o máximo de pessoas possível para Deus, levar o máximo de filhos de Deus possível para o céu. Por isso Nossa Senhora em Fátima disse bem isso. Muitas almas vão para o inferno, muitos vão para o inferno porque não tem quem reze e se sacrifique por eles.
Então precisamos rezar e nos sacrificar pelos pecadores, até mesmo aqueles que nos ofendem pessoalmente. É claro que nós temos um santo, acho que Santo Ambrósio, se não me falha a memória, que diz que os inimigos de Deus são também os inimigos nossos pessoais. E São Jerônimo diz isso. Fiz dos inimigos da igreja meus inimigos pessoais. É uma outra conversa. Porque uma coisa é aquele inimigo pessoal seu, ele está prejudicando você. Outra coisa são essas pessoas enviadas pelo demônio que tomaram a igreja, estão perdendo a igreja e a salvação de milhões no mundo todo. É uma outra conversa. Então são dois tipos de inimigo diferentes. Os nossos inimigos e os inimigos da igreja. A postura também é diferente. Precisamos desmascarar os inimigos da igreja e ao mesmo tempo rezar pela conversão dos nossos, abençoar os nossos, porque é assim, gente. Muitas dessas pessoas, depois dos 3 dias de escuridão, não estarão mais aqui. Eles perderão a vida nos 3 dias de escuridão. Nós não os veremos mais com vida no mundo. Eles estão condenados desde já se não mudarem de atitude. E é por isso que nós, então, precisamos pedir a graça do Senhor de abrir os olhos e convertê-los. Tem tido muita conversão por aí. Tem até satanistas que estão se convertendo, maçons que estão se convertendo. Tem tido muita conversão. Que nós possamos ser, então, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas orações, a gente possa ser, então, um veículo, um instrumento do Senhor, para que algumas dessas almas, pelo menos, aí se convertam e voltem para o caminho de nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.